Olá, turma, tudo bem? Hoje é a nossa aula de ciências. Iremos falar sobre os répteis, né? Então, vamos acompanhar, né, a professora Mônica e os monitores do zoológico. Acompanhem aí, página 236, tá? Unidade 17. Acompanhada da professora Mônica e dos monitores do zoológico, a turma do Luan participou de uma atividade especial com répteis e anfíbios. Eles descobriram as diferenças entre esses animais pelo tato, né? Tato é o tocar. Você pode imaginar como isso é possível? Aí tem o primeiro balão. Vocês podem tocar, pois esta serpente não é venenosa. Nossa, a pele é fria e dura. E é seca e tem escamas. O casco dela é bem duro. Olha, a pele é molhadinha. É fina também. O revestimento da pele é uma das características que diferencia um réptil de um anfíbio, né? Então, estamos aí observando a turma da professora Mônica. Então, vamos lá para o troca de ideias. Troca de ideias. Vamos lá. Você sabe quem são os répteis e os anfíbios? Então, vamos lá, né? Os répteis, eles são as cobras, lagartos, tartarugas, jacarés e lagartixas. Pele grossa e seca é uma das características deles, tá? Então aqui são alguns, tá? Não são todos. E agora os anfíbios: sapos, rãs, salamandra, pererecas, possuem pele fina e úmidas. Então já muda, né? A textura da pele, né? A temperatura, tudo isso. O que vocês sabem sobre esses animais? Então, a tia Débora já falou. A pele deles são diferentes. Alguns têm escama, igual cobra, né? Tem a pele, tem escamas. E aí, nestas aulas agora, nessas duas últimas aulas, iremos estudar as características da vida desses animais. Então, vamos lá. Quem são os répteis, né? Os répteis são animais vertebrados que possuem pele seca, né, grossa e seca. Então, aí tem a primeira imagem, detalhe da pele de um crocodilo. E a segunda imagem é detalhe da pele de uma serpente. Você sabia que os dinossauros foram os primeiros répteis a habitar no nosso planeta? Atualmente existem cerca de 6.000 espécies de répteis representadas por 4 grupos. Então vamos aprender? Grupo dos lagartos e das lagartixas. O dragão de Komodo é o maior lagarto do mundo, podendo atingir 3 metros de comprimento. E o camaleão consegue mudar de cor para se camuflar no ambiente e também para se comunicar com os outros camaleões. O grupo dos jacarés, crocodilos e gaviais. Os gaviais são animais muito agressivos, encontrado em algumas regiões da Ásia. Ele até aparentemente, né? Você olha, parece até um jacaré, né? Mas o nome dele ele é do mesmo grupo, porém o nome dele aí, dessa imagem aí, é os gaviais. Então vamos lá. Grupo das tartarugas, dos cágados e dos jabutis, né? Os jabutis são animais terrestres, ou seja, vivem somente na terra.
As tartarugas marinhas possuem patas semelhantes a remos e uma carapaça, casco, leve, o que facilita o nado. Então, a tartaruga marinha, ela é diferente do jabutis e cágados, né? Ele vive na terra e ela, até a nadadeira, né? No caso, as patinhas dela em forma de nadadeira é diferente dos jabutis e dos cágados, que vivem na terra. Então, vamos lá. Grupo de serpentes. As serpentes são animais carnívoros que ingerem sua presa por inteiro. Esquenta, esfria. Você sabia que não existe répteis em habitats muito frios, como o gelo polar? Isso porque esses animais precisam do calor do ambiente para se aquecer e se manter vivos. Por isso, tomar sol é uma atividade essencial para os répteis, pois seu corpo não é capaz de manter sempre a mesma temperatura. Se o ambiente estiver frio, seu corpo esfria, e se estiver quente, seu corpo esquenta. Então, eles, né, eles precisam, têm a necessidade do sol, de se aquecer, porque o corpo dele não tem essa capacidade de mantê-los aquecidos. Então, ó, a iguana marinho retira o calor da luz do sol para se aquecer. No terrário, os répteis conseguem o calor do que precisa por meio da luz das lâmpadas, né? Então, quem tem esse tipo de animal, o aquecedor aí são as lâmpadas, né? Que consegue aquecer eles. Enquanto o corpo dos répteis não atinge a temperatura ideal, eles permanecem lentos e até mesmo imóveis, parece que fica paralisado, né? Ao se aquecer, passa a realizar suas atividades agilmente. Mas, se o ambiente ficar muito quente, eles têm de encontrar uma sombra, uma fonte de água ou uma toca para que seu corpo esfrie. O crocodilo se resfriando na água, a primeira imagem. O lagarto se abrigando do sol em uma toca. E aí vamos para o próximo. Como você já sabe, todos os répteis têm pele grossa e seca. Esse revestimento é importante, pois evita a perda de água pela pele quando o animal está em ambientes quentes e em temperaturas extremas. Então, temos aí o corpo dos répteis está o corpo dos répteis está adaptado à vida em ambientes quentes e secos, como o deserto, né? Então, temos uma cobra no deserto e temos aí um lagarto também no deserto. Eu costumo ver muito quando eu vou à Praia do Forno, não sei se vocês já viram. E uma trilha que tem na prainha também, aparece muito desses lagartos que mudam de cor. Então, temos aí a primeira atividade. Nossa! Observe a ilustração abaixo e explique no seu caderno qual característica dos répteis está apresentada. Então, temos aí a primeira imagem, né, uma temperatura, né, mais elevada, porque esse réptil está no sol. E temos, né, um termômetro aí, já com a temperatura mais baixa, porque ele está na sombra, não tem sol. Então, vocês vão observar aí, tá bom, gente? 2. A imagem ao lado mostra um lagarto em um ambiente quente e seco, né? Parece uma cantiga, um deserto. Então, vamos lá. Explique no seu caderno por que os répteis conseguem sobreviver nesse tipo de habitat. Então, vamos lá. A reprodução dos répteis.
Nem todos os répteis se reproduzem da mesma forma, tá? Embora a maioria deles seja ovípara, né, que coloca ovos, como as tartarugas, os crocodilos e os jacarés. Algumas espécies de serpente e lagarto podem ser ovovivíparas ou vivíparas. Ovovivíparo, animal que se desenvolve dentro de um ovo, dentro do corpo da mãe até o nascimento. Vivíparo, o desenvolvimento do animal antes do nascimento ocorre totalmente dentro do corpo da mãe. Então, temos o crocodilo, é um exemplo de réptil ovíparo. Já a jiboia é vivípara. Então, temos aí, dois tipos diferentes, tá? Da reprodução dos répteis, da serpente, né, da jiboia e do crocodilo, ok? Então, vamos lá para a segunda atividade. Como é como é o desenvolvimento dos filhotes da maioria dos répteis, tá? É só voltar um pouquinho, ou também vocês podem ficar à vontade para pesquisar, gente, tá? Temos a internet aí que nos ajuda muito. 2. No mês de setembro começa a temporada de reprodução das tartarugas marinhas no Brasil. As fêmeas fazem migrações, percorrendo milhares de quilômetros pelos mares para botar seus ovos na praia, onde nasce. Elas os enterram na areia e retornam para o mar. O período de incubação varia de 45 dias a 60 dias. Incubação é o período que vai ficar, né, até o nascimento. Aí tem letra A. Por que as tartarugas marinhas enterram seus ovos na areia da praia? B. Quanto tempo leva para as tartarugas completarem o seu desenvolvimento e saírem dos ovos? E 3. Em regiões muito quentes, são mais comuns as espécies de serpente ovíparas ou vivíparas. Por quê? Né? Em regiões quentes são muito comuns as espécies de serpente, né, mais ovíparas, pois o próprio calor do ambiente ajuda a chocar os ovos. Olha que legal, gente. Então, pego essa dica aí e desenvolve a resposta de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Mais leitura. A importância dos répteis. Assim como as aves e os mamíferos, os répteis são muito importantes para manter o equilíbrio ecológico do ambiente em que vivem. Veja alguns exemplos. A maioria dos lagartos e das lagartixas e algumas tartarugas alimentam-se principalmente de insetos, controlando a população desses animais, que poderiam se tornar pragas. Algumas espécies de serpentes também auxiliam no combate de ratos ao se alimentar deles. Há ainda répteis que servem de alimentos para diversas espécies de carnívoros, tá? Aí tem um lagarto comendo uma barata, um camaleão capturando um grilo e a serpente em posição de ataque com o rato. Além do controle de pragas, os répteis trazem outras grandes contribuições ao ambiente. Há espécies de lagartos, tartarugas e jabutis que se alimentam de frutos e, assim como as aves, dispensam sementes de várias espécies de planta nas suas fezes. Vocês lembram
que falamos das aves, que elas comem os frutos, né? E através das suas fezes elas vão lançando as sementes, por isso que tem a germinação, né? De, de algumas flores, frutos, em locais diferentes, porque elas que levam, né, as sementes, ou o vento, mas aqui no caso são as aves. Além de representar a importância ecológica, algumas espécies de serpente venenosa contribuem para a indústria farmacêutica. Os venenos da jararaca e da cascavel, por exemplo, dão origem a medicamentos muito utilizados no Brasil, né? Tem até uma pomada, pomada de jararaca, para passar no corpo, para aliviar as dores. Então, até os venenos de algumas, né, são industrializadas para a indústria farmacêutica, né? Serve como medicamentos. Então, vamos lá. Você sabia? O Instituto Butantan, localizado na cidade de São Paulo, possui recintos chamados serpentários, destinados à exposição de serpentes ao público, à realização de pesquisa científica e à extração de venenos, né? Eu não sabia, né? Mas existe esse local sim, tá? Existe esse local. Vamos ler. Conheço o maior lagarto da América do Sul. Lendo o texto a seguir. Então tem o teiu, o gigante americano. O teiu pode ser visto em todos os biomas brasileiros: Amazônia, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Cantiga. E em áreas urbanas, tá? Olha aí. O lagarto teiu é grande mesmo. Ele tem quase 2 metros de comprimento e pesa mais ou menos 15 quilos. Seu corpo é revestido por um couro que se parece com o das cobras, e suas patas lembram muito os dinossauros. A longa cauda desse animal é uma curiosidade à parte. Ele é utilizado como um chicote quando é ameaçado, e em casos de fuga, parte dela pode ser deixada para trás. Sua cauda se regenera, assim como acontece com as lagartixas e alguns outros lagartos. Os teius são animais com características raras. Estão entre as poucas espécies de répteis que os pais tomam conta dos ovos até os filhotes sair. As fêmeas dessa espécie podem colocar de 30 a 36 ovos, que eclodem num período de 60 a 90 dias. Os teius têm um importante papel na natureza. Eles ajudam a dispensar sementes na mata, por comer em alguns lugares e defecar em outros. Combatem pragas por se alimentar de insetos e até mesmo a proliferação excessiva de camundongos, porque os roedores também estão no seu cardápio, né? Então tem aí a história, né, do teiu, um pouquinho dela. E vem a nossa atividade número 3. Vocês irão precisar de giz de cera ou lápis de cor. Grife no texto. De vermelho, uma característica do teiu presente nos répteis. Pinte de verde as características de répteis citadas, tá? Então, vocês vão lá no texto e vão grifar com as cores, né, de vermelho as características do teiu presente nos répteis e de verde as espécies de répteis citadas. 2. Leia a frase e utiliza a letra C para as questões corretas e a letra I para as incorretas. Aí tem 3, né, frases aí, e vocês vão botar C de correta ou I de incorreta.
O teiu é predador do camundongo? É C, correta ou incorreta? O teiu é uma espécie de lagarto ovípara? O teiu é importante para o meio ambiente apenas para combater pragas? Então, vocês vão dizer aí, tá bom? Se é correta ou incorreta, nos quadradinhos. 3. Se houver alguma frase incorreta no item anterior, reescreva-a corretamente. Então, vocês vão ver no 2, né? Na questão 2. Aí vamos ver que essa daqui é incorreta. Aí vocês vão reescrever aqui ela corretamente. Aí dá uma olhadinha no texto, tá bom? 4. O que aconteceria com o número de ratos e de insetos no ambiente se diminuísse a população de teus? Por quê? E aí, 5. Você já estudou que a natureza, você já estudou que na natureza um ser depende do outro. Um exemplo é a parceria que existe entre as plantas e os animais. Explique como algumas espécies de répteis, como o teiu, ajuda a preservar a natureza. Bem fácil essa, hein, gente? Bem fácil. Mas tia Débora quer dar uma explicação melhor aqui na número 4. O que aconteceria com o número de ratos e de insetos no ambiente se diminuísse a população de teius, né? Porque se diminuísse a população de teius, o número de ratos e de insetos aumentaria, não é isso, gente? Pois os teius são predadores e controlam a população desses animais. Então, é importantíssimo, né, preservar esse tipo de réptil. Então, vamos lá. A tia Débora cancelou, tá, o em casa. Então, está cancelado, tá, o em casa. Ok, gente? Então, qualquer dúvida, chama a tia Débora no privado. Beijo.